Olá, Deus abençoe a sua vida. Vamos para mais uma aula. Hoje eu vou falar sobre a redenção em Cristo, o plano perfeito. Eu quero ler Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versos 7 ao 10. Nele temos a redenção, por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Agora a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, o verso 13 ao verso 20, deixa eu falar sobre isso, porque é um texto mais longo, mas seria muito bom você dar um pause na sua aula aí e ler esse texto, porque Colossenses capítulo 1, verso 13 e 20, Paulo vai falar da supremacia de Cristo, da sua obra criadora, reconciliadora e redentora. Então, na teologia paulina, nós encontramos esse tema da redenção muito forte, muito forte. E aí eu quero caminhar com você. A redenção, ela é o preço pago para libertar o homem. O homem que estava debaixo do império de Satanás, ele não era livre, ele era escravo. Então, a redenção é o preço. Para que o homem fosse livre, um preço deveria ser pago. E a redenção é Cristo pagando esse preço. A palavra redenção, seria apolitrosis, no grego, carrega a ideia de resgate mediante pagamento. Isso é redenção. Eu estou resgatando, mas eu estou pagando o resgate. Então não é um resgate sem pagamento, existe um pagamento, e esse pagamento foi alto. Então a palavra redenção, como ela é escrita aqui no grego, traz a ideia do que era usado na hora do resgate, de libertar um escravo. Então lá no Éden, e nós já tivemos essa segunda aula aqui nesse módulo, a humanidade entregou-se ao cativeiro do pecado. Uma vez que ela entrega ao cativeiro do pecado, Satanás tem legitimidade sobre ela. Só que em Cristo, Deus paga o preço que o homem não podia pagar. Então, na teologia reformada, vai destacar que a redenção ela é substitutiva e vicária. Ou seja, Cristo toma o nosso lugar, assumindo a culpa que era nossa. Então, a culpa que era minha, a culpa que era sua, a culpa que era nossa, ela cai agora sobre Cristo. Então, a justiça perfeita de Deus exige pagamento. O amor perfeito de Deus é que o moveu a pagá-lo. Então, ele mesmo vai pagar essa dívida. A dívida não era dele, a dívida era minha, a dívida era sua. A cruz era para mim e para você. Nós merecíamos a cruz, mas ele assumiu o nosso lugar. Então, a cruz, ela revela que Deus não relativiza o pecado. Espera aí, o pecado exige um preço e um preço de sangue, então eu vou pagar esse preço de sangue. Por isso que ele assume sobre si. Isaías 53, é isso que Isaías está dizendo. Cristo assumiu sobre si. John Stott ele afirma assim, no centro do evangelho está uma substituição. Cristo em nosso lugar. Então, a cruz era minha. Aquele lugar era meu e seu. Mas Cristo assumiu esse lugar. Então, Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa foi a declaração de João Batista. Desde o Antigo Testamento, Deus vem construindo a figura do Cordeiro. Começa lá em Êxodo, quando a Páscoa é estabelecida, quando Deus dá ordem para uma família pegar o Cordeiro, se a família fosse pequena, juntasse duas famílias, o Cordeiro deveria ser imolado, o sangue do Cordeiro passado nos umbrais da porta, e a família comeria o Cordeiro. Ali começa a Páscoa passar por cima, porque fala daquele anjo da morte que não vai tocar nas casas onde havia o sangue no umbral da porta. Então o Cordeiro já estava ali em Êxodo, onde a Páscoa é estabelecida. Só que se a gente voltar lá em Gênesis, já tem um apontamento do Cordeiro. Por exemplo, Gênesis 22, nós temos o Cordeiro que Deus
propiciou, que Deus levantou para que Abraão pudesse sacrificar no lugar de Isaac. Então, o cordeiro que Deus proveu, por isso que Abraão vai dizer, Jeová Jiré, o Deus provedor, o cordeiro que Deus proveu foi substitutivo de Isaac. Ali já é uma figura mostrando o quê? Que um cordeiro viria para ser o cordeiro substitutivo, que tomaria o meu e o seu lugar. Levítico, nós temos todo o sistema sacrificial que está em cima do cordeiro. O cordeiro deveria ser levado. O cordeiro, como é a ordem bíblica, não deveria ter defeito. É um cordeiro perfeito. E aí Isaías 53 vai trazer a visão do servo sofredor, desse cordeiro. Então todos convergem para João capítulo 1, verso 29. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então quando João Batista, às margens do Jordão, olha para Jesus e diz, eis o cordeiro de Deus, todo judeu sabia. O cordeiro de Deus é aquele que vai ser morto, que vai ter uma morte para assumir o lugar do pecador. Então, Cristo, ele não é apenas um sacrifício. Cristo é o sacrifício perfeito. Cristo é o sacrifício suficiente. Cristo é o sacrifício definitivo. Então, o Wayne Grudem, na sua sistemática, ele vai falar da obra de Cristo e ele fala que é uma expiação plena. Não precisa de mais nada, não precisa de mais nenhum sacrifício. O sacrifício de Cristo é perfeito. Porque com o sacrifício de Cristo, nós fomos reconciliados. Nós fomos reconciliados com Deus. Por mérito meu e seu? Não. Mas pela graça soberana de Deus. Então, a graça redentora, ela revela esse amor justo de Deus. Efésios 1 afirma que a redenção é segundo as riquezas da sua graça. Então, Deus não salva o homem porque o homem merece. O homem merece a punição. O homem merece a morte. Mas ele salva o homem porque ele é gracioso. Então, esse amor e essa misericórdia abraça a justiça de Deus. Deus continua sendo justo. Por isso que a ira de Deus veio sobre Jesus. Mas a graça, ela não é contrária à justiça. Tem muita gente que acha que se falar de graça é anular a justiça de Deus. Não. Está tudo em harmonia. Está tudo em harmonia, meu irmão. Então, Deus é o meio pela qual a justiça é satisfeita. Agostinho vai dizer assim, a graça não destrói a justiça. A graça satisfaz a justiça. Santo Agostinho é demais. A cruz, ela não é o fim da justiça. A cruz é o ápice dela. Então, na cruz, Deus mostra que ele é um Deus justo, porque ele puniu o pecado. Por isso que mesmo o filho não tendo pecado, ele vai dizer, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento, o pecado da humanidade estava sobre Jesus. E ali Deus estava sendo um Deus justo. Agora, ao mesmo tempo que ele é um Deus justo, ele é um Deus justificador. Então, porque ele exerceu essa justiça, ele tem autoridade agora de justificar o pecador. E o pecador é justificado mediante a fé em Cristo Jesus. Entenda, a reconciliação restaura a comunhão perdida. Então, Colossenses 1 afirma que Deus nos tirou do domínio, do império das trevas, do domínio das trevas, e ele vai nos transportar para o reino de seu Filho amado. Então, não é apenas perdão, é uma transferência de reino. Eu estava debaixo do reino de Satanás, debaixo da regência de Satanás, mas ele me tirou e me trouxe para o reino dele. Agora eu não estou debaixo da regência de Satanás, eu estou debaixo da regência do Filho. Então não é só um resgate, é uma adoção, porque agora nós somos filhos. Então não é simplesmente uma mudança geográfica, é uma adoção. Entenda? Não é apenas anulação da dívida. Olha, o escrito de dívida foi cancelado. Irmão, é uma reconciliação de relacionamento. A dívida foi cancelada? Foi. Mas agora há uma reconciliação de relacionamento. O relacionamento com o homem perdeu, lembra da segunda aula? Ontem, 2 dias atrás, nós falamos sobre a queda. Aquilo que o homem perdeu agora é reconciliado novamente. O caminho foi preparado. Então nós estamos agora trilhando um novo e vivo caminho feito pelo sangue de Jesus. Então a queda
produziu alienação. A cruz produziu reconciliação. O que Adão rompeu, quebrou, Cristo reconecta. Cristo reconstrói esse caminho. O que o homem perdeu no Éden, Cristo restaura. O que o pecado separou, Cristo uniu novamente. Então a cruz, ela é o centro da história e da justiça divina. Efésios capítulo 1 declara que Deus fez convergir em Cristo todas as coisas. Então Cristo é o eixo da revelação, é o centro da história, é o ponto de encontro entre Deus e o homem. A cruz é o lugar onde o amor e a justiça se abraçaram. O tempo e a eternidade se encontraram. A cruz é o lugar onde as promessas e os profetas apontam para ela. A cruz é onde o passado é perdoado, o presente é transformado e o futuro é garantido. Nós temos uma esperança. Olha o que Martinho Lutero vai dizer. A cruz é a nossa única teologia. João Calvino, reformador, ele também vai dizer assim sobre a cruz. A glória de Deus resplandecendo de modo mais pleno. Então, quando nós vemos a cruz, nós vemos a glória de Deus resplandecendo de modo mais pleno. Então, eu quero terminar essa aula dizendo para você, a redenção, ela não é um plano emergencial, é o plano eterno. Então, esse plano da redenção já estava pronto antes da fundação do mundo. Ela não começou no Calvário, ela não começou no Calvário, mas ela começou no coração do Deus triuno desde a eternidade. Agostinho fala da comunhão perfeita do Pai, do Filho e do Espírito Santo antes de tudo ser criado. Ali, nessa comunhão perfeita da Trindade, a redenção já foi pensada. Então, Cristo, ele não veio apenas resolver o problema do pecado, mas Cristo também veio revelar o caráter de Deus. O caráter que é ao mesmo tempo o caráter de um Deus justo, de um Deus santo, de um Deus gracioso e de um Deus amoroso. Se você tiver dificuldade sobre o caráter de Deus, volta nas primeiras aulas, no início do ano, porque eu trabalhei isso com você. Volte lá, você tem a aula gravada, volte lá no modo que eu falei sobre o caráter de Deus. Porque nós precisamos entender isso, porque olhamos para um Deus que é amor, mas achamos que ele não é juízo. Ele é o mesmo Deus. Então a cruz não é um momento. A cruz é o centro do universo espiritual. Por meio da cruz, somos perdoados. Por meio da cruz, somos libertos. Por meio da cruz, somos reconciliados e restaurados. Eu quero terminar dizendo para você, a redenção é o maior testemunho de que Deus nunca desistiu da humanidade. Nunca, nunca, nunca. E Ele nunca desistirá de cumprir o seu plano perfeito. Então, para mim entender sobre justiça, eu preciso entender sobre a redenção. Amanhã nós vamos para a aula sobre a justificação pela fé. Você já entendeu o plano redentor, o plano da redenção? Agora nós vamos ver como que eu e você somos justificados diante de Deus. Quero abençoar a sua vida, não perde a aula de amanhã, porque ela está sensacional. Deus te abençoe.